Desde las sombras de Palacio Nacional até as trincheiras lamacentas da política, isto é, a pocilga, o chiqueiro da política, com que marrano. Saudações, habitantes do lodo, bem-vindos a mais uma reviravolta em A Pocilga, o chiqueiro da política. Preparem seus baldes de indignação e ajustem suas máscaras de gás, porque o cheiro de hipocrisia está mais forte do que nunca. Preparem o estômago. Porque hoje, a essência que vem de Palenque não é exatamente da selva de Chiapas, mas sim de uma mistura rançosa de hipocrisia com atole de coco cubano. É um cinismo que já não cabe mais. Saudações! Hoje, o fedor que emana das sombras naquela fazenda tem aquele guisado fétido de cinismo e solidariedade seletiva que eles tanto gostam de cozinhar. Vamos falar sobre a aposentadoria mais longa da história, o jumento de Macuspano e sua terceira ressurreição. O rato saiu do seu esgoto. Sou Chemarrano, seu comunicador de desconfiança. Vamos começar. Não? Vocês adoram o conceito de aposentadoria que o velho Guango tem? É fascinante. É como aquele artista pop decadente que anuncia sua turnê de despedida a cada 6 meses, só para ver se ainda lota o palenque. Mas não, Lopes Obrador não quer aplausos. Bom, na verdade ele quer sim, sempre quis. Mas além disso, o que ele quer agora é que você, sim, você que mal chega ao fim do mês, coloque a mão no bolso para salvar o regime cubano. O presidente de fato, aquele que continua mandando mensagens de WhatsApp com tom de bronca de Palenque para o Palácio Nacional, decidiu que o tema urgente, o tema que não podia esperar, era Cuba. Sim, sim, meus porquinhos. Enquanto isso, no México, mães seguem cavando a terra com as unhas atrás dos filhos e crianças com câncer continuam aguardando quimioterapias que nunca chegam. O idoso, com passos trôpegos, sai para anunciar com o coração partido e a cara mais dura que o lastro do Trem Maia que criou uma conta bancária no Banorte. Para que você, que mal consegue cobrir o básico, deposite seus trocados para o regime da ilha. Essa é a caridade do Messias. Primeiro, os de fora e para os de dentro que se virem. Sua mãe, literalmente, não saiu para pedir perdão pelos 100 mil desaparecidos, nem para dar os pêsames às vítimas dos massacres. Que nada, isso seria politicagem? O grande líder reapareceu para fazer o que sabe de melhor. Pedir dinheiro. Dinheiro para o regime de Miguel Díaz-Canel, em Cuba. Sim, esse mesmo que reprime jornalistas e prende opositores enquanto seus cidadãos sonham com uma balsa. Que humanismo mexicano, hein? Acontece que a fraternidade universal só vale se você tiver a carteirinha do Partido Único e uma foto do Fidel na sala. Que cara de pau! Enquanto ajeita sua rede no meio do nada, sai por aí gritando, segundo ele, pelo povo cubano que querem exterminar. Mas prestem atenção no truque. Meus porquinhos, ele pede dinheiro para uma conta do Banorte em nome de uma tal associação. Humanidade com a América Latina. E quem vocês acham que faz parte dela? Pois os mesmos de sempre, os intelectualoides orgânicos, os jornalistas que confundem o microfone com uma extensão da coletiva matinal e os escritores que só escrevem odas ao regime. O Clube dos Aplaudidores agora tem conta bancária aprovada. Receita conveniente. O homem que jurou que ia se trancar para escrever livros sobre o pensamento conservador, certamente para entendê-lo, porque aplicar ele faz maravilhosamente bem. Ele quebrou novamente seu sagrado silêncio, mas não pensem que saiu de sua toca tropical para parabenizar as Forças Armadas pela captura ou suposta morte de Nemésio Oseguera Cervantes. O Mencho? Não, senhor. Também não saiu para dar os pêsames às famílias dos militares e guardas civis que morreram no cumprimento do dever durante essa operação. Isso seria empatia. E no manual do humanismo mexicano, a empatia só se aplica aos ditadores. Com Guaiabera, sem dúvida, é o cinismo do candeeiro da rua. Alguém surpreso? A retórica é a de sempre, tirada do baú das lembranças dos anos 70, que se fala em extermínio, que se fala em ideais de liberdade, que se fala em defesa da soberania. Que cara de pau, diz Lopes Obrador. Isso te fere, o fato de quererem exterminar o povo cubano?
O que não parece feri-lo é o fracasso absoluto de um sistema comunista que há 66 anos mata seu povo de fome. Mas a festa dele acabou rápido. O embaixador Ronald Johnson, representante de Donald Trump nessas terras, veio lembrá-lo que no mundo real, fora da bolha da 4T, a ajuda não é dada aos tiranos. Parafraseando Marco Rubio, aquele que tanto tira o sono do ex-mandatário Johnson, foi bem claro. A melhor forma de ajudar o povo cubano é empoderando-o, não alimentando o regime que os oprime há décadas. Toma teu chocolate. É preciso ter a pele muito grossa para pedir aos mexicanos que financiem uma ditadura? Enquanto isso, no México, as clínicas não têm nem gaze. Mas claro, para esse filho da mãe, Cuba é o pretexto perfeito para mostrar seu lado anti-americano. Ele gosta disso? Essa foi a melhor parte, o tapa diplomático que veio do norte. Ronald Johnson deu uma aula de realidade quando parafraseou Marco Rubio. É uma verdade de aquilo. Cuba não está no chão por causa de um bloqueio imaginário, mas sim pelo controle absoluto da liberdade de expressão. E o sequestro de uma ilha que se tornou uma prisão de fato. Agora, não se distraiam, porque aqui vem o fundo de toda essa bagunça. Por que agora? Por romper o silêncio, seu ostracismo tropical, justamente neste momento. Não é por amor aos cubanos ou justiça social, mas porque sua pupila Sheinbaum sente a pressão de Washington. Trump não brinca mais. O presidente virou um monstro. Ou aceita a ajuda para acabar com os cartéis, ou arca com as consequências. Trump já colocou a etiqueta de narcogoverno na testa da administração atual. E como a Xaxis se recusa a abrir mão da soberania, ou melhor, a largar os sócios da paz mafiosa, o chefe máximo teve que sair da sua toca. López Obrador usa Cuba como uma cortina de fumaça enquanto nos conta a história da heróica resistência da ilha. O que ele está realmente fazendo é rugir para Trump de longe, tentando blindar Sheinbaum diante da ameaça de uma intervenção armada contra os chefes do tráfico de drogas. Porque o medo não anda de burro. De Guaiabera, o mais revelador desse chilique digital do ex-presidente é sua citação a Lázaro Cárdenas. O destino dele é o nosso, que confissão. López Obrador não está preocupado com o destino dos cubanos que não têm o que comer. Está preocupado com o próprio destino dele. Ele sabe que se Trump decidir entrar no México pelos chefes do tráfico, ele também vai vir, pelos que receberam abraços, pelos que foram soltos em Culiacán e pelos que permitiram que o país se transformasse em um cemitério. Enquanto eles faziam coletivas de imprensa de 3 horas, a equação é simples, meus porquinhos. Trump pressiona Sheinbaum por causa do narcotráfico. Sheinbaum não sabe o que fazer porque seu chefe a deixou de mãos atadas. O Macuspano sai da aposentadoria para inventar uma coleta para Cuba, só para dizer que os Estados Unidos são os vilões. O pano de fundo é o medo de que a sorte dos ditadores e seus cúmplices seja realmente a mesma para todos. Que o velho Guango sabe com certeza que seu nome já está em uma lista no Departamento de Justiça. Será que a fazenda de Palenque já não parece tão segura assim? Por isso ele vem dizer que querem exterminá-los. Não, senhor, ninguém quer exterminar o povo. O que o mundo quer é que acabe a ditadura e a impunidade daqueles que protegem os criminosos. É aqui que a porca torce o rabo e a comédia se torna falsa, enquanto o velho delirante, sua pupila, a empregada do bem-estar, rasgam as vestes defendendo a revolução. Acontece que o próprio Miguel Dias-Canel já percebeu que o barco está afundando e não há botes salva-vidas suficientes para todos. O presidente de fachada da ilha já está sentado à mesa com o Departamento de Estado norte-americano, negociando com o governo de Donald Trump. Vocês conseguem acreditar? Cuba está negociando comida, energia e economia com o Império Yankee, porque o sistema socialista simplesmente não consegue produzir nem um pãozinho para seus cidadãos. E enquanto os cubanos já estão assinando seu armistício aqui no México, a dupla dinâmica da 4T continua indo contra a corrente, querendo fazer respiração boca a boca em um cadáver político que já aceitou sua derrota. Mas e os doadores VIP do Morena? Será que a extinção dói tanto para eles? O castrista tem uma proposta melhor do que ficar pedindo dinheiro ao povo sábio,
Por que não passam o chapéu entre a verdadeira aristocracia do bem-estar? Isso sim, eles têm dinheiro e muito. Aqui deixo uma listinha de doadores que poderiam encher essa conta do Banorte em 5 minutos. O irmão Lelo, Andy Lopes Beltrán e Daniel Azaf poderiam ceder apenas 10% dos seus lucros pelo tráfico de combustível fiscal na Pemex. Compra petróleo para 3 décadas, Manuel Bartlett e família. Uns 10% dos lucros do contrabando de Huachi Diesel, com o qual arruinaram o sistema elétrico nacional. Seria suficiente para iluminar a velha Havana? Mário Delgado, o secretário de Educação, poderia contribuir um pouco do que movimentou com o falecido Sérgio Carmona para financiar campanhas. O outro filho da mãe, Gonzalo Bob Lopes Beltrán, a porcentagem do que eles roubaram. O tráfico de lastro para o Trem Maia, que já está descansando em contas europeias, eles colocam um trem de alta velocidade em toda a ilha. O vovô monstro, Adão Augusto Lopes, o chefe supremo da Barredora, poderia doar algo do que seu subordinado Hernán Bermúdez operou. Requena, junto com certos grupos empresariais de reputação duvidosa. Jesus Ramírez Cuevas, o Banhagatos, o porta-voz Estrela, poderia retirar 10% do que recebeu para imprimir o jornal Regeneración com nossos impostos. E esses são apenas alguns dessa quadrilha de mafiosos que poderiam contribuir com milhares de dólares. A lista é ainda maior. O que realmente nos deixa de queixo caído nesse chiqueiro é a eficiência quase sobrenatural da quarta transformação, quando se trata de suas causas ideológicas. Acontece que a conta bancária para receber os trocados do povo sábio pertence a uma associação chamada Humanidade com a América Latina. Qualquer mortal que já tentou registrar uma corrente alternada no México sabe que o SAT leva meses, se não anos, para te dar o aval. Mas, para os amigos do Messias, ó milagre! A autorização chegou dias antes de começar a coleta. Estava tudo pronto, ajeitado e perfumado para que o inquilino de Palenque desse o sinal da sua rede. E claro, assim que o chefe máximo falou, o aparato se moveu. Vimos legisladores e funcionários da 4T exibindo doações de 10 mil e até 60 mil pesos. Mas o que todo mundo sabe, e aqui a gente adora uma fofoca, é que estão sugerindo cordialmente aos funcionários de médio escalão que sacrifiquem parte do seu salário pela causa cubana. Desde diretores de área até governadores, todos têm que passar pela balança de Palenque. É o mesmo modus operandi de sempre, o famoso dízimo, contribuição voluntária, que nesse movimento é mais obrigatória do que pagar o IPVA. Se você tem o privilégio de servir ao povo, tem que servir também ao ancião de Palenque. E como não vamos desconfiar, se algo que a história recente nos ensinou é que onde há arrecadações da Morena, tem coisa escondida. Já esqueceram o fideicomisso por los demás de 2017, aquele que supostamente era para os desabrigados do terremoto, e acabou sendo um mecanismo paralelo. Financiamento político sancionado com quase 200 milhões de pesos pelo INE, ou a famosa rifa do avião. Tudo é uma narrativa de justiça social que acaba se tornando instrumentos de mobilização ideológica. O ex-presidente já não tem cargo, mas continua operando como o maior marionetista, com a total submissão de Cláudia Sheinbaum. É um jogo duplo. Ele atua desde a aposentadoria e o governo legitima suas ideias, enquanto aqui organizamos arrecadações para um governo estrangeiro. Em Cuba, a realidade bate de frente com a narrativa oficial. Lá está a jornalista Joanne Sánchez denunciando como agentes mascarados a impedem de sair de sua própria casa, sem ordem judicial, sem explicação, só porque o regime assim decide. Essa é a soberania que estamos financiando com os impostos dos mexicanos. É a grande simulação moral da 4T. Falam de liberdade enquanto apoiam ditaduras, nos falam de justiça enquanto ignoram as valas clandestinas que crescem como cogumelos por todo o país. López Obrador mantém um silêncio sepulcral diante das tragédias nacionais, mas vira um passarinho cantor quando se trata de defender a ideologia da esquerda dos anos 70. O show deve continuar e o roteiro é o mesmo: vitimização, arrecadações duvidosas e muito, muito medo, disfarçado de soberania.
Em resumo, meus porquinhos, o show da arrecadação não passa de mais uma cortina de fumaça para esconder que o México está desmoronando. Enquanto eles brincam de revolucionários de Starbucks, se tanto idolatram esse paraíso de fome, falta de liberdade e miséria, a solução é simples: vão se ferrar e vão morar lá. Aproveitem o sistema que tanto defendem, que seja publicado o obituário final do regime, mas isso eles não vão fazer. Eles preferem ficar aqui, recebendo em pesos, gastando em dólares e enviando a Cuba o dinheiro dos mexicanos que realmente trabalham e ainda acreditam neles. O México está sangrando, as mães procuram por seus filhos em desertos e montanhas, sem que ninguém as receba no palácio. Mas é preciso mandar dinheiro para Cuba, porque o coração do velho, patas meadas, assim determina. Que generosidade com o dinheiro alheio! Seguiremos com a lama até os joelhos, cavando a superfície para que a verdade não fique enterrada. Porque enquanto houver atole, sempre vai ter quem beba tudinho. Continuem na dúvida, pois estaremos aqui para jogar água fria em vocês. E vocês o que acham? Já foram depositar seus trocados na conta dos amigos do regime? Deixem aí nos comentários, curtam, compartilhem e não deixem que continuem nos fazendo de bobos. Nos vemos no próximo mergulho. Realidade. Aqui na Pocilga, o chiqueiro da política, eu sou Luiz Berman, vou ali tomar um mojito e fumar um corriba para entrar no clima caribenho. Nos vemos na quinta-feira, tchau. Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política, com Luiz Berman.